Foi um dia de ação de graças chuvoso. Estavam presentes minha mãe, minhas duas irmãs, nossos avós e eu para o jantar na casa da minha mãe. Minha irmã mais velha, Nancy, mudou-se há anos, enquanto minha irmã mais nova, Jamie, e eu ainda moramos em casa com nossa mãe. Nossos avós moram a 20 minutos de distância. Nosso lado da família do pai mora em uma cidade diferente. Estávamos todos ajudando na cozinha, e nossa avó estava trazendo algumas comidas. Sempre fazemos o jantar de ação de graças às 6 horas em ponto. Nossos avós chegaram por volta das 5 horas, e tivemos que sair para ajudá-los a atravessar a chuva até o degrau da frente para garantir que não escorregassem, pois estava realmente ruim lá fora. Uma vez que estavam aqui, colocamos o jogo de futebol na sala de estar, e eu fiquei com meus avós assistindo ao jogo. Meu avô, grande fã dos Cowboys, estava assistindo junto comigo. Minhas irmãs estavam na cozinha ajudando minha mãe com a comida. A tempestade de chuva criou uma atmosfera mais confortável e relaxante para a noite de ação de graças. No início da preparação da mesa, fui ajudar. Todos estávamos à mesa às 6 horas, como de costume. Tínhamos uma grande seleção de comida para o pequeno grupo de pessoas que éramos: peru, perna de cordeiro, batatas, recheio, milho, molho de cranberry, pão de milho e mais. Estávamos todos à mesa, comendo, bebendo vinho e conversando, antes de migrarmos para a sala de estar, onde assistimos ao jogo de futebol. Então, um pouco antes do final do jogo, a campainha tocou. Ainda estava chovendo muito, e não estávamos esperando mais ninguém. Nossa mãe disse: "Oh não, e se for seu pai?" Resumindo, nossos pais não se falam, mas a ideia de nosso pai aparecer de surpresa não era impossível. Minha mãe me pediu para verificar quem era, então fui até a porta e gritei: "Quem é?" Mas o som da chuva forte no toldo da frente abafou a voz masculina do outro lado. Abri a porta com a porta de tempestade ainda fechada e trancada. Havia um homem negro do outro lado, com um grande casaco de chuva e o capuz levantado. Quando abri a porta, ele se aproximou e gritou algo através da porta. Tive que pedir para ele repetir 2 vezes antes de entender que ele estava pedindo comida, dizendo que estava com fome. Em seguida, disse algo como: "O Senhor lhe dará boa karma se você der alguma comida." Eu disse: "Um segundo." Fui até a sala de estar e contei à minha mãe que havia um homem possivelmente sem teto ou muito faminto pedindo comida na porta da frente. Minha mãe disse para fechar a porta, enquanto minha avó disse para dar comida a ele. Eu disse que faria um prato de papel com sobras para ele e fui para a cozinha. Peguei vários pratos de papel para compensar a chuva que estragaria alguns deles e fiz um prato com as sobras. Voltei para a porta da frente, onde o homem ainda estava parado. Mostrei o prato para ele, e ele tentou abrir a porta. Gritei: "E espere, está trancado", mas agora estava desconfiado. Mesmo depois de ele tentar abrir a porta, infelizmente, eu ainda destranquei a porta. Assim que comecei a empurrá-la para abri-la, ele a puxou com força e tentou passar por mim. Eu instantaneamente joguei a comida e o segurei para trás, gritando para minhas irmãs virem me ajudar. Nancy veio ajudar a fechar a porta, e vi mais 2 homens correndo pelo caminho da frente em direção à porta. Consegui empurrar o homem para fora o suficiente para liberar a porta e ajudei minha irmã a fechá-la assim que trancamos. Corri até a porta dos fundos para garantir que estivesse trancada. Eu era o único homem capaz na casa e senti que era minha responsabilidade proteger a casa onde minha família estava. Enquanto estávamos todos em pânico, tentávamos descobrir o que fazer, decidimos chamar a polícia. Minha mãe ligou, enquanto eu ia de janela em janela olhando para fora. Era difícil ver pela chuva forte, mas pela janela dos fundos, vi alguns homens correndo pela grama em direção à porta dos fundos. Eles tentaram abri-la e falharam. Depois os vi correndo pela grama de volta para o portão, e desapareceram. Quando a polícia chegou, a comida que eu havia deixado cair na entrada ainda estava lá, espalhada no alpendre. Não que não fosse óbvio que aqueles caras não vieram pela comida, mas é algo que vale a pena mencionar. Nosso dia de ação de graças quase se transformou em um pesadelo completo se não fosse pela reação rápida minha e de minhas irmãs.
Eu sei que minha avó tinha boas intenções ao querer ajudar alguém que parecia necessitado, e fui influenciado por ela, mas infelizmente vivemos em um mundo onde às vezes tentar fazer a coisa certa pode te prejudicar. Logo após esse incidente, instalamos uma câmera de campainha. Obrigado por assistir, se inscreva no canal, deixe o like. Era noite de ação de graças. Eu estava na casa dos meus pais para o jantar, já que eles estavam hospedando este ano. Tive a oportunidade de ver alguns primos e tios que não via há quase um ano. Tivemos uma reunião típica de ação de graças para nossa família. Meus pais prepararam uma grande refeição como de costume. No entanto, antes do jantar, recebi um longo texto de um número desconhecido. Não vou compartilhar porque contém muitos detalhes pessoais reveladores, mas começou com a Oi Melissa, espero que seu dia de ação de graças esteja indo bem. Rapidamente percebi quem era que enviou essa mensagem. Era aquele cara obcecado e perturbador chamado Kevin, que eu nem conhecia. Tínhamos combinado em um aplicativo de namoro e trocado mensagens por um tempo, mas nunca nos encontramos. Ele me deu vibes obsessivas, quando educadamente recusei sair com ele, dizendo que não tínhamos muito em comum, ele ficou ainda mais obcecado e agressivo. Ele até me ameaçou uma vez quando postei uma história no Snapchat de eu e minha amiga tomando algo, porque ele achou que eu estava em um encontro com um cara. Foi quando bloqueei em tudo, Snapchat, Instagram e seu número. Mas o contato não parou por aí. Recebo pedidos de seguimento de contas aleatórias do Instagram, todas com 0 seguidores, e bloqueio cada vez. A mesma coisa acontece no Snapchat, recebo pedidos de contas aleatórias com nomes de caras diferentes cada vez. Sempre que os adicionava por curiosidade, percebia que a pontuação deles no Snapchat era sempre 0. Depois de ler a mensagem inteira, fiquei revoltado. Ele estava tentando me manipular e agindo de forma borderline e ameaçadora. Respondi dizendo que, se ele continuasse me contatando, eu iria à polícia. Demorei tanto para formular uma resposta porque estava decidido a fazer isso. Minha avó ficou irritada e pediu para eu guardar o telefone. Para mim, ele estava fora de vista e fora da mente por meia hora antes de receber outra mensagem de um número aleatório. Era mais um ensaio. Eu não queria estragar completamente meu humor e ficar no telefone lidando com isso quando estava com a família. Guardei o telefone e tentei me concentrar na conversa quando a família começou a sair e as coisas começaram a acalmar. Verifiquei a mensagem e era perturbadora. Era mais longa do que a primeira e ele continuava me insultando o tempo todo, agindo como o sociopata narcisista e arrogante que ele claramente é. Quando restava apenas um pequeno grupo da minha família, mostrei a eles as mensagens e todos ficaram chocados. Minha mãe queria que eu fosse à polícia no dia seguinte para denunciá-lo por assédio, o que eu planejava fazer. Logo depois, saí da casa dos meus pais para voltar ao meu apartamento. Meu apartamento é o térreo de uma casa de 2 famílias, e minha amiga Chelsea é minha colega de quarto. Cheguei em casa antes dela e fui direto para o meu quarto procurar filmes de Natal para assistir. Meu telefone começou a tocar e mostrava a chamada desconhecida. Eu sabia que era ele. Recusei a ligação e coloquei o telefone no modo silencioso. Coloquei um filme de comédia romântica natalina meio bobo para dormir. Chamava-se A Surviving Christmas. Tudo o que lembro é que tinha o James Gandolfini. Já era tarde, então não planejava assistir ao filme inteiro. Estava ficando sonolento pela metade do filme quando ouvi passos do lado de fora do meu quarto, na casa, não lá em cima. Então, presumi que era a Chelsea chegando da noite com a família. Os passos foram direto para minha porta, e alguém tentou abri-la. Eu sempre tranco a porta do meu quarto à noite, mesmo confiando na Chelsea. É apenas um hábito natural que tenho. Pausei o filme e fiquei ouvindo enquanto a maçaneta virava mais algumas vezes antes de gritar a Chelsea, e então parou. Ouvi passos silenciosos se afastando da porta. Peguei meu telefone, prestes a ligar para a Chelsea, e vi várias mensagens na tela de um terceiro número aleatório.
A mais alarmante era uma ameaça dizendo: "Bom que você deixou o óbvio onde mora." Tentei ligar para Chelsea umas 5 vezes, mas ela nunca atendeu. Liguei para meus pais várias vezes até que meu pai atendeu, e sussurrei no telefone que achava que aquele stalker maluco estava na casa. Meu pai disse para eu ficar onde estava e que ele estava a caminho. Moramos a 10 minutos um do outro, mas ele chegou em 5. Fiquei no telefone com meu pai o tempo todo até Chelsea me ligar de volta, e foi quando ela disse que não ia voltar para o apartamento hoje à noite, então com certeza não era ela. Quando meu pai chegou, a porta da frente estava trancada, e eu tive que deixá-lo entrar. Jurei para ele que não estava imaginando o que aconteceu, e depois reviramos tudo. Ele foi até a grande janela de correr perto da cozinha, grande o suficiente para qualquer pessoa passar, e a abriu. Virou-se para mim e me deu um olhar de decepção, repreendendo-me após descobrir que eu não trancava a janela todas as noites, e aqui está minha resposta sobre como alguém entrou. Voltei para casa com ele e dormi em casa naquela noite. Logo de manhã, meu pai me levou ao escritório da Corte do Condado, onde nos deram instruções passo a passo para obter uma ordem de restrição temporária. Pulando a maior parte do processo legal da história, acabei vendo Kevin pessoalmente quando tive que ir ao tribunal para estender a ordem de restrição. O juiz concedeu a extensão, e embora eu nunca pudesse provar que ele invadiu meu apartamento, suas mensagens ameaçadoras eram mais do que suficientes. Se ele voltasse a me contatar por qualquer meio, seria preso. Este era realmente um homem perigoso, e espero que ele não tenha encontrado mais ninguém para assediar. A maior parte da minha família mora numa parte rural do centro da Flórida, mais perto da costa leste. Embora meu tio Ben tenha hospedado o Dia de Ação de Graças um ano, a casa dele fica à beira de um grande lago com mais 5 outras casas. Não quero dar o nome do lago ou da cidade, pois isso seria expor meu tio. Basicamente, não é uma casa chique e arrumada como você está imaginando, acredite em mim, é rústica, mas privada e espaçosa. Meu tio é meio caipira, mas ele deixa nossos encontros de feriado mais divertidos. Ele hospedar o Dia de Ação de Graças este ano significava que ele iria caprichar, transformando em uma festa, basicamente, com música, jogo de milho, coolers cheios de cervejas e todas essas coisas boas. Chegamos à casa dele por volta das 3 da tarde. Todos bebemos algumas cervejas, comemos alguns petiscos como batatas fritas e mergulho, e jogamos alguns jogos juntos, como jogos de cartas, milho e até basquete com meu primo, embora o basquete não tenha durado muito com 3 cervejas e um monte de petiscos em nossos estômagos. Isso continuou por algumas horas, com música tocando alto, uma maneira incomum de celebrar o Dia de Ação de Graças. Eu sabia que, à medida que começava a escurecer por volta das 17h30, a tia Mel e o tio Ben começaram a trazer a comida para a mesa. Eles arrumaram a mesa embaixo do grande gazebo, e era por volta do pôr do sol quando tudo estava pronto, e estávamos todos comendo. O gazebo tinha luzes, então quando ficou realmente escuro, as luzes se acenderam por volta das 18 horas. Estava praticamente completamente escuro. Meu tio é provavelmente o único que insiste em fazer o jantar de ação de graças do lado de fora, mas todos nós gostamos disso, torna mais divertido. A diversão logo acabou, no entanto. Meu primo de repente apontou além de mim para a floresta, dizendo a pai: "Quem é aquele?" O tio Ben se virou e disse: "A quem diabos é?" Havia alguém parado na frente da floresta como uma estátua nos observando comer. O tio Ben se levantou e começou a andar em direção ao cara parado perto da floresta e então gritou: "Posso ajudar com alguma coisa?" Eu diria que ele estava mais ou menos a meio caminho da floresta quando o cara se virou e correu para dentro da floresta. O tio Ben se virou e riu, definitivamente bêbado naquele ponto, achando graça nisso. Ele disse: "Deve ser um dos malucos locais", voltando para a mesa para se sentar. Minha tia Mel não estava tão animada, e eu meio que concordei com ela, foi assustador. Meu pai brincou que, entre todos os homens aqui, não há nada com que se preocupar. A leveza disso não durou, no entanto. Desta vez, eu avistei o cara novamente, ele estava parado perto da floresta, mas mais perto do lago desta vez.
Apontei isso para todos. Meu tio ficou irritado desta vez, levantou-se e começou a marchar novamente, gritando e provocando o cara. Sua embriaguez estava realmente começando a aparecer agora, na forma como ele estava confrontando o intruso. Mas então percebemos que havia outro cara na floresta, do lado oposto completo do quintal. E quando o cara que o tio Ben estava se aproximando correu novamente para dentro da floresta, o outro permaneceu no lugar enquanto o tio Ben voltava para a mesa. Dissemos, e tem mais um. Então, meu primo, eu e meu pai nos levantamos, prontos para ajudar meu tio a enfrentar essas pessoas. Com isso, o segundo cara correu para dentro da floresta. Neste ponto, decidimos que era hora de limpar. Começamos a limpar a mesa e levar pratos e comida para dentro da cozinha. Quando tudo foi retirado do gazebo, todos nós nos sentamos dentro da sala de estar. O tio Ben deixou as luzes acesas do lado de fora porque eu sei que ele e a tia Mel estavam em alerta máximo com pessoas correndo pela propriedade e agindo de maneira estranha. Eles não pareciam crianças, essa era a questão. E quem faria isso no dia de ação de graças é a pergunta. Nossa teoria aceita na época era que eram apenas alguns adolescentes ou jovens de 20 e poucos anos bêbados, sem reuniões familiares, brincando por aí. Eventualmente, eu quis pegar outra cerveja que ainda estava no cooler do lado de fora. Quando me levantei, o tio Ben e meu pai pediram para eu pegar uma para eles também. Então, fui para fora e caminhei até o gazebo. Cheguei ao cooler e, de repente, me senti muito desconfortável. A luz do gazebo estava apagada agora. Eu olhei ao redor, analisando o ambiente. Peguei o máximo de cervejas que consegui segurar para não ter que voltar aqui novamente. Depois, comecei a voltar para casa, quando ouvi uma das cadeiras debaixo do gazebo deslizando no concreto. Virei-me e havia alguém embaixo do gazebo, andando ao redor da mesa. Ele parecia enormemente alto, tipo 1,95 metros. Comecei a gritar pelo tio Ben enquanto corria de volta para casa. Ele, junto com meu pai, saiu, e eu disse, tem um cara lá fora. E então, como se outra pessoa estivesse respondendo ao que eu dizia, houve uma pancada do outro lado da casa, como se alguém estivesse batendo na parede com a mão. Ver meu tio e meu pai genuinamente assustados me assustou também. Entramos e o tio Ben trancou a porta. Não sabíamos quantas pessoas estavam do lado de fora da casa, mas sentimos como se a casa estivesse cercada. A tia Mel começou a fechar todas as cortinas e persianas da casa porque sentíamos que estávamos sendo observados de fora. O tio Ben ligou para a polícia, o que era algo inédito. Parecia completamente fora de caráter para ele envolver a polícia em qualquer coisa. Ele ficou na ligação por cerca de 5 a 10 minutos, então esperamos na sala de estar, com tensões claras e um clima de desconforto no ar. Houve um estrondo alto e repentino no vidro, seguido por uma janela na cozinha se quebrando completamente. A tia Mel gritou para o tio Ben ir pegar o rifle antigo no armário. Ele gritou de volta que a coisa não era carregada há anos. Felizmente, o tempo de resposta da polícia foi bastante bom. Um único toque da sirene do carro da polícia lá fora nos informou que ele tinha chegado. Uma das pessoas do lado de fora havia lançado um tijolo pela janela, com um bilhete anexado dizendo saiam agora, vocês, o que parecia uma ameaça. A bandeira do Trump deles também desapareceu no dia seguinte, o que criou a possibilidade de que os motivos dessas pessoas fossem políticos. Essa é realmente a teoria mais realista. A menos que a tia, o tio e o primo sejam secretamente os piores vizinhos de todos os tempos, não vejo outra razão para a casa deles ser alvo de algo assim no dia de ação de graças. Não obstante, há realmente alguns loucos por aí.